E aí, pode rodar? Ainda não rodou? Roda aí, né? Seja bem-vindo ao Graphcast JB, com as impressões sobre o mundo. Olá pessoal, eu sou Alessandro Pinon e está começando mais um Graphcast JB, o podcast do mundo gráfico. Oi, eu sou Júlia Oliveira e estarei aqui com Alessandro Pinon em mais um episódio, falando sobre a quinta cor. O tradicional sistema CMYK é composto pelas 4 cores, ciano, magenta, amarelo e preto. Eles são os responsáveis pelo pigmento na impressão offset. Mas neste episódio, iremos conhecer uma quinta cor. E que cor é essa? Quais os principais produtos que podemos imprimir? Isso e muito mais no episódio de hoje. Para conversar conosco sobre o tema, recebemos Marcelo Teotônio, que é supervisor de impressão digital da JB. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, Pinon. Olá, Júlia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer grande participar do Graphcast JB. Maravilha. E aí eu já começo com a primeira pergunta para você. Marcelo, qual é a quinta cor? Quinta cor a gente trabalha hoje com a tinta branca, né? Uma tinta eletromagnética de impressão digital na cor branca. E nos fala um pouquinho sobre quais possibilidades que ela traz para o impresso. Bem, além da gama de possibilidades de impressões em substratos transparentes, né? Tanto adesivos transparentes como acetatos também transparentes. Você consegue imprimir o branco em cima desses substratos, como também em substratos de cores escuras, né? E aí você pode trabalhar tanto a impressão do branco numa cor mais escura para fazer um black white, um preto e um branco, papel preto e impressão branca. Aí você tem um contraste muito legal. Como também você pode, nesses substratos mais escuros, colocar o branco como base. Porque com o impresso, com as cores CMYK, você não consegue imprimir em papéis sem que esteja a presença da base branca, que no caso é o papel. Qualquer cor que você vai imprimir, para ela ficar pura, ela tem que estar embaixo do branco, em cima do branco, na verdade. O branco, nas mídias escuras, serve para isso, para servir como base para as outras cores irem por cima do branco. E aí a gente tem um resultado de não ter contaminação do substrato com a cor. Então, por exemplo, só tirando essa dúvida que eu também tenho, e é legal para a gente esclarecer para todo mundo que está nos ouvindo. Quando eu pego um impresso que eu tenho áreas brancas nesse impresso, num impresso tradicional que é com papel branco, essas áreas brancas que aparecem no impresso é o próprio papel branco, é isso? Exatamente. Quando você tem uma determinada impresso e você vê aquela área branca, na verdade aquilo ali não tem impressão, aquilo ali não tem tinta. Aquilo ali é o branco do papel. Para você ter cores puras, como um vermelho puro, o vermelho que a gente conhece, a base tem que estar branca, porque é uma mistura de magenta e amarelo. E aí a soma dessas duas cores dá o vermelho. Mas para isso tem que ter branco, porque se tiver uma base, um papel mais amarelado, aí vai ter interferência da cor da base na cor que foi impressa, entendeu? Então vai ficar mais um pouquinho amarelado. E dependendo da base que a impressão tiver sobre, aí vai ter interferência da cor da base. Eu percebo essa interferência nos craft, né? Quando você coloca uma cor no craft, o craft é aquele papel marrom, gente, aquele papel que é marronzinho, amadeirado. É amadeirado. Aí Exato. Quando você coloca qualquer cor nele ali, não dá aquela cor viva, né? Exatamente. Por causa do escuro, né? Exatamente. Tem outros tipos de papéis, como papéis amarelados, que é o Color Plus, é uma linha de papel que ela tem várias cores, um amarelo, um azul, e aí você vai imprimir um vermelho no papel azul, e aí vai fundir a cor vermelha com a cor azul. E aí a impressão, no lugar de ficar vermelha, que é o resultado que você espera, vai ficar uma cor meio roxa. Entendeu? Porque ela teve o azul da base com a soma da impressão vermelha. E aí com a tinta branca, a gente consegue imprimir o branco em cima do azul, nesse caso,
e o vermelho vir por cima do branco. Então a gente vai ter uma base branca e a impressão em cima da base branca. E aí a gente vai ter a cor pura em cima de substratos de outras cores, que não seja o branco. Eu lembrei do nosso material, Pinon, do balanço social, né? Que ele foi feito num papel, acho que era reciclado, alguma coisa assim do tipo, e era um papel mais escuro, né? E aí quando a gente viu na tela, a gente sabe que é diferente, mesmo assim, quando a gente viu na tela as cores bem vivas e acesas, e quando a gente foi pro papel elas estavam mais escuras, né? O tom estava diferente. E não era só por causa daquilo que a gente já viu no podcast, né? Da questão de que o RGB é diferente do CMYK, mas também por causa da interferência do papel na cor final, né? Bem interessante. E nesse caso aí a gente quis passar a utilização de um substrato, né? Que quando a gente fala substrato é superfície, né? Uma superfície reciclável, né? Isso. E aí realmente você consegue imprimir nele, porém você cai um pouquinho a visualização das cores bem fortes, né? Cai um pouquinho esse processo. E é legal que o Marcelo trouxe, que é possível, por exemplo, você imprimir uma sacola de delivery com a cor viva. É só colocar o branco por cima. Lógico, é um processo que é na offset digital, aí tem algumas limitações, que aí precisa ser conversado com nossos consultores para avaliar isso, mas é muito, muito possível fazer isso daí. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, Marcelo, como funciona, né, o substrato transparente? O substrato transparente nada mais é do que uma mídia, né, que não tem nenhuma base visível, ela é uma mídia transparente, como o nome já diz. E aí a impressão branca vai cair na mesma situação que eu falei do impresso de cor. Quando você imprime as cores, padrões que a Júlia já falou, que a gente já conhece, num substrato transparente, ela fica translúcida, pelo mesmo fato de não ter a base. No papel que tem cor, vai ter a interferência do fundo da cor, e no transparente, como ele não tem fundo, a impressão vai ficar translúcida. E às vezes, você não tem o resultado esperado, que você vai imprimir uma marca, e a marca fica translúcida, aí você tem por exemplo, um fundo de uma loja, aí você vai ver toda a interferência do que tem na loja por trás no impresso. E aí, às vezes, você quer que a sua marca seja mais visível. E então você coloca o branco e, do mesmo jeito, imprime as outras cores por cima do branco. Nesse caso, o branco está servindo como base, mas o branco pode servir como impressão também. Se você quiser imprimir só o branco, a marcazinha lá sua marca no adesivo transparente, por exemplo, você imprime só o branco. Mas se você quiser cor, aí a gente pode usar o branco como base. E nós gostaríamos de saber, tem uma impressão que o nome é bem curioso, e é a impressão sanduíche. Mas, afinal, o que é essa impressão e por que com o branco a gente consegue fazê-la? Vou falar um pouquinho da impressão sanduíche, mas lembrando também que a Gráfica JB é uma das pioneiras no Nordeste a trazer impressão de tinta branca, tá? Para impressão digital. Na impressão offset é possível imprimir em branco? É possível também. Só que como as gráficas já estão setadas para imprimir o CMYK e o branco é uma tinta muito sensível, que qualquer pigmento de qualquer outra cor, e aí você não vai ter mais branco. A Gráfica JB, por exemplo, em impressão offset, a gente imprime em branco, imprime. Mas aí o setup da máquina da gráfica hoje é para imprimir o CMYK, o ciano, magenta, amarelo e preto. E aí para fazer o branco na impressão convencional, você tem que uma espécie de desmonte da máquina e setar só para o branco, para você não ter contaminação nenhuma de tinta de outras cores no branco, entendeu? E aí a impressão sanduíche também é uma tecnologia bem usada na impressão digital, e ela tem esse nome porque a gente consegue imprimir em um adesivo transparente e que você consiga ver a impressão dos dois lados, como se fosse um adesivo frente e verso. Só que como no outro lado do adesivo, a cola do adesivo, você não consegue imprimir, aí criaram essa tecnologia de impressão sanduíche, que nada mais é do que você pegar o seu impresso, as 4 cores, né, que a gente já conhece, ciano, magenta, amarelo e preto, imprime na base do transparente. Depois que você imprime essas 4 cores, você sela essas 4 cores com um branco, né, com a tinta branca, e depois imprime a outra camada que você quer ver do outro lado do adesivo, em cima do branco.
Então você vai ter 2 impressões, como se fosse um sanduíche, 4 semic, branco no meio para selar e do outro lado mais 4 semic. Por isso o nome é impressão sanduíche. Então nada de imprimir do lado da cola, né? Que não tem nem como. Não. É justamente esse processo aí, né? Exatamente. É muito usado esse tipo de adesivo. A gente vê muito naqueles adesivos de concessionária, troca de óleo, que você vê a marca do óleo, por exemplo, do carro. No do vidro, lado do vidro do para-brisa, né? Uhum. Do lado de fora do carro você vê uma imagem, normalmente é a marca do óleo. E do lado do motorista, do lado de dentro do carro, você tem os campozinhos, o cara vai anotar lá o quilometragem, data, tal. Então essa aí é a impressão sanduíche. Você tem uma imagem de um lado, sela com branco e uma imagem do outro lado. Pois é, a gente lançou, né? Essa quinta cor, ela veio também para calhar, porque nós lançamos o nosso 5º personagem para somar ao time aí do CEMIC, que é o Mr. Right, que ele é focado, né, localizado exatamente para impressão digital, lá com o Marcelão que está conosco aqui. Então, vou falar um pouquinho aqui da história dele, do Mr. White, como é que ele foi criado, né? É a expressão da liberdade criativa de surpreender e brincar com as cores. Carismático e divertido, encontrou na personalidade sisuda do Black Key o alvo ideal para as suas brincadeiras, porque o Black Key é o preto, né, do CEMIC. O mais sério. E é o mais sério. O Mr. White tem uma característica especial. Ele só pode ser visto na presença de outras cores, ao fundo. Porém, em superfícies brancas ainda é possível perceber seus olhos e sua boca, flutuando e se movimentando no espaço. Poderoso Mr. White está sempre de luvas para conter sua enorme intensidade branca, evitando assim que pinte de branco tudo ao seu redor quando não está em serviço. Muito bem, então aí a gente está lançando o Mr. White nesse podcast. Vocês podem ver, né, a figurinha lá do Mr. White nas nossas redes sociais, @GráficaJB. E chegamos ao fim de mais um programa Graphicast JB, o podcast do mundo gráfico. No episódio de hoje, a quinta cor, o branco. Agradecemos a você, Marcelo, por estar aqui conosco e também a você que nos acompanhou. É um prazer todo meu trazer aqui esse assunto, né? Essa novidade para o Nordeste que a Gráfica JB está dispondo para os seus clientes e parceiros. Então, muito obrigado e até a próxima. Para ouvir novamente este episódio, basta acessar o Graphicast JB pelo Anchor, Spotify ou Apple Podcast e também nos seus agregadores preferidos. Nos segue também nas nossas redes sociais, @GráficaJB. Até mais! Rodou, né? Rodou! Então, roda essa também! Esse foi o Graphicast JB, com as impressões sobre o mundo.